Olá, tudo bem? Espero que sim. FGAA11, pessoal. Mais um relatório saiu desse Fiagro. Pessoal, olha só. Esse ano, esse Fiagro aqui já valorizou 12%. E olha só isso aqui. Está pagando ainda mensal 1,4% ao mês. É muita coisa, né? Cotistas estão animados aí, pessoal. E o que é melhor agora, olha só. Ele já pode fazer recompra de suas cotas. Já está mexendo no seu regulamento para fazer recompra de cotas. Isso é muito bom, pessoal, tá? É isso que o fundo estava atrás. Ele estava fazendo aí amortização de cotas, né? E agora vai poder fazer as recompras, então vai ficar muito mais fácil aqui para o fundo fazer o que ele pretendia fazer desde o ano passado já, né? Então, realmente vale a pena estudar esse fundo. Vamos muitas informações importantes aqui no relatório gerencial, tá? Vamos lá, então. Antes do relatório, vamos aos números atuais aqui do VGA11. Ele fechou cotado dia 13 de junho a R$ 8,56, está com PVP de 0,9, ou seja, ele está com 10% de desconto, pessoal. Seus dividendos ele pagou em abril 11 centavos, em maio 11 centavos e meio, e em junho 12 centavos. Olha que interessante isso aqui, pessoal. Olha a escadinha subida aqui. 0,11, 0,115 e 0,12. Que maravilha, hein? Data de pagamento pagou dia 13 de junho, agora na última sexta-feira. Data com dele é sempre no quinto dia útil de cada mês. Pessoal, enquetezinha rápida aqui. Você investe nesse Fiagro FGA11? Se sim, digite 1, se não, digite 2. Ei, rapidinho aqui. Tá curtindo o conteúdo? Aqui é 100% gratuito, pessoal. Não estamos vendendo nenhum curso aqui. Só peço em troca a inscrição e o like. Simples assim. Isso nos incentiva muito a continuar, pessoal. Estudos aqui sobre investimentos, educação financeira. Então vamos combinar assim? Nos próximos 3 segundos, então, faça a sua inscrição e deixe seu like, pessoal. Vamos lá? Ok, pessoal, muito obrigado. Vamos ao vídeo, então. Aqui temos o gráfico da cotação. A gente vê, então, que 2022 aqui, ele iniciou sendo negociado aqui por R$10, subiu um pouco até próximo de 11, depois ficou aqui entre 10 e 10,50 até 2023. Depois ele caiu um pouco, já em junho de 2024, voltou a subir um pouquinho por volta de R$9 aqui, final do ano, né, em outubro, novembro, depois caiu, né, como todos os outros fundos imobiliários e Fiagro também, ele caiu forte, né. Aqui um pouquinho acima de R$7, 7,20, 7,30 mais ou menos, né. E agora já está nesses patamares aqui de 8,50, já em caminho dos R$9 de novo, né? Então, realmente, daqui de baixo aqui, né, da sua mínima até agora, já valorizou mais de 12%, pessoal, esse ano. Muito bom, né? Aqui o gráfico de entrega de dividendos, vê que ele entrega dividendos de forma consistente também, né? Vem entregando aqui 12 centavos, mas já teve um momento aqui, pessoal, por exemplo, 2022, ó, que ele chegou a entregar 14, 15 centavos, até 18 centavos chegou uma vez, algo não recorrente, né? Mas 13, 14, 15 centavos aqui, várias vezes ele entregou, tá? Então, muito interessante esse Fiagro aqui. Vamos ver se tem a possibilidade, talvez, de ter chegado a pagar esses 13, 14 centavos aqui, tá? Sua rentabilidade, então, hoje, dividindo o dividendo pago, 12 centavos, dividido por 8,56, nós temos, então, 1,4% ao mês, pessoal. Olha só. Isso aqui é isento de imposto de renda. Olha que maravilha isso aqui. Agora, se por acaso ele pagar os 14 centavos, pessoal, isso aqui vai passar de 1,6%, tá? Então, realmente, muito interessante esse Fiagro aqui, pessoal, tá? O pessoal tem falado muito bem desse Fiagro aqui. Vamos lá, então. Fazendo a conversão dessas taxas, então, pessoal, esse 1,4% ao mês equivale a 18,16% ao ano. Isento de imposto de renda, né? Comparando, por exemplo, um CDB que rende 100% do CDI, nós temos aqui 14,65%, menos 15% de imposto de renda, né? Se for deixar investido por 2 anos, nós teríamos aqui 12,45% ao ano, que daria 0,98% ao mês. Comparando os dois, então, o FGA11 estaria na frente, né, desse CDB em 0,42%. Fazendo aqui uma comparação de investimentos, pessoal, em uma simulação de investimento de R$10.000 nesse Fiagro ou nesse CDB, nós temos que em 10 anos, esses R$10.000 teriam se transformado no FGA11 em R$53.034 e no CDB R$32.228. E em 20 anos, esses R$10.000 teriam se transformado em R$281.000 no Fiagro contra R$103.000 no CDB. Olha isso aqui que loucura, pessoal. 0,42 de diferença aqui de investimento para o outro, no médio e longo prazo aqui, é uma diferença significativa, né? Olha só, em 20 anos, dá praticamente quase que R$200.000 aqui a mais nesse Fiagro, né? Muito interessante mesmo. Pessoal, lembrando que essa comparação aqui é feita, né, com as taxas atuais, né? Sabes que isso na prática não vai acontecer. Pode até subir, mas pode cair também, né? Então, isso é uma análise desse momento, ok? Vamos ao Magic Number, então, desse Fiagro. Pessoal, antes de mais nada, né? Não esqueça de se inscrever no nosso canal aí, estamos em busca de 2.000 inscritos, tá? Contamos com vocês aí. Bom, o que é o Magic Number mesmo? É a quantidade de cotas que eu tenho que ter de um Fiagro, no caso aqui, para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota, né? Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais aí com o poder dos juros compostos. Como é que eu faço calcular esse Magic Number, então? Divide a cotação atual pelo dividendo, então 8,56 dividido por 0,12, dá 72 cotas. 72 cotas, pessoal, daria um investimento de R$616,32. Então esse é o valor que eu tenho para comprar 72 cotas, e no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consigo comprar mais uma cota, né, sem precisar colocar dinheiro novo nesse Fiagro aqui. Então vamos avançar então lá para o relatório gerencial e ver as novidades aqui desse Fiagro.
Ok, pessoal, vamos então ao relatório gerencial, referente ao mês de maio de 2025, do Fiagro FGAA11. Vamos lá então. Ele traz um resumo aqui do mês, né? Ele diz o seguinte: recompra de cotas aprovada pela CVM para Fiagros listados. A gestão do FGA11 se prepara para incorporar a recompra ao seu regulamento. Então, isso que eles estavam atrás desde o ano passado, pessoal, eles querem recomprar algumas cotas do fundo. Eles estavam fazendo de forma paliativa a amortização de cotas, então já anunciaram que talvez essa próxima amortização de cotas agora do mês de junho, né, que vai ser feita no mês de julho, deve ser a última. Eles tinham previsto até 12 meses, né? Então deve ficar então na quarta mesmo aqui pelo jeito, porque agora eles vão colocar então no regulamento essa possibilidade de recompra. Então não vai ter necessidade mais de fazer amortização de cotas, tá? Aí ele diz o seguinte: a quarta amortização divulgada em maio, com expectativa de encerramento do programa a ser comunicada posteriormente. Então, como eu falei, né? Vai ser a última, então, que eles vão estar fazendo, né? Por conta que agora pode fazer recompra. Diz o seguinte: anúncio do resgate antecipado do CRA da Ubaifol com prêmio de R$747 mil, equivalente a 2 centavos por cota. Novas operações e análise para a realocação do caixa. Distribuição de 12 centavos por cota, equivalente a 1,27% no mês, com base na cota patrimonial. 1,27% ao mês. Só que na cota de mercado de hoje está dando 1,4%, tá? Porque ele tem um deságio ainda aí, né? 10%, tá? Então, realmente está entregando muito aqui esse Fiagro, hein? Então, ele está falando aqui que a cota de mercado acumulada, valorização de 12,1% em 2025. Então, só esse ano o pessoal já valorizou 12% nas cotas, né? Olha que maravilha isso aí. Então, algumas informações gerais aqui. Código de negociação FGA11. Patrimônio líquido, R$423 milhões. Taxa de administração, 1,15% ao ano. E taxa de performance, 10% sobre o que exceder 100% do CDI. Algumas informações aqui, né? Dividendos, 12 centavos. Número de cotistas, pessoal, olha só, 49.843 cotistas, quase 50 mil cotistas, né? Valor da cota patrimonial, R$9,45. A cota de mercado, R$8,79. Aqui, final de maio, né? Aqui estava dando um desconto, né? De 6,96, quase 7%. Né? Hoje temos um desconto de 10%, né? A cota caiu mais, tá? 8,50 e poucos hoje, né? A rentabilidade do mês, então, equivale a 145% do CDI, né? Um dividend yield aqui, nesse fechamento aqui, né? De 1,37%. Hoje é 1,4%, né? Então, ele tem 16 devedores, 99,7% aqui alocado em CDI, né? Uma duração da carteira de 2,14 anos. Então, o comentário do gestor, ele fala aqui da recompra aprovada, né? Então, ele fala aqui que é um novo capítulo da estratégia, então é o que ele queria bastante, né? Fazer essas recompras. Por quê, pessoal? Porque ele acha que esse desconto não é algo verdadeiro, não é algo real do fundo, né? Eu discordo um pouco porque, na verdade, o desconto aconteceu não por conta da qualidade do fundo, mas por uma gestão mais macroeconômica como um todo, né? A questão dos juros e tal. Então, não é só ele que está com esse desconto. Todos os outros fiagros também estão com desconto, né? Mas, enfim, né? A gestão do FGA avalia, em conjunto com o administrador, nos próximos passos para realizar a aplicação concreta da recompra de cotas no fundo. Então, eles querem fazer essa recompra. Ou seja, eles vão deixar de fazer a amortização e vão fazer recompra agora, tá? Porque eles acham, né, que existem distorções relevantes entre o preço e o valor patrimonial. Aquilo que eu falei antes, né? Mas isso não está acontecendo só com eles, está acontecendo com todos os fiagros, né? E alguns fundos imobiliários também, né? Muitos descontados, né? Mas enfim, vamos lá. No início de junho, o fundo comunicou a realização da quarta amortização no âmbito do programa anunciado, né, anteriormente, com base no patrimônio líquido de referência na database. Pelo jeito, então, vai ser a última amortização, né? Porque agora entrou a recompra, não vai fazer mais sentido para eles manter a amortização com a possibilidade de fazer recompra, né? Outro movimento relevante do mês foi o anúncio do mercado de um resgate antecipado do CRA Ubaifol, ativo que representava 4,7% da carteira do fundo. A operação resultará um pagamento de um prêmio de R$747 mil sobre o saldo devedor. Isso é bom, né? E o seguinte, ó, a recuperação da cota observada ao longo de maio consolida uma tendência positiva que já desenhava desde o início do ano, refletindo o reconhecimento gradual da qualidade e resiliência do portfólio do FGAA11. Então, falou aqui, né, um acumulado de 12,1% no ano. E o seguinte também, ó, a cotação do FGA encerrou maio a 8,79, hoje já está a 8,50 e poucos, né? Representando um desconto de 6,96%. Hoje já está 10%. Então, aqui ele traz uma tabelinha de sensibilidade, né, pessoal, com relação ao valor da cota. Né? Por exemplo, nós temos aqui hoje 8,50 e poucos. Estamos aqui no meio, entre 8,50 e 8,60. Né? Então, está dando aqui um deságio nosso aqui praticamente de 10%, né, 90% da cota patrimonial. Isso equivale a 1,4%. Está aqui, ó. É o que eu falei lá antes, né? Equivale a 18,3% ao ano aqui, né? Isso aqui é muito bom, né? Se eu colocar um rendimento equivalente tributável, né, é um rendimento de 23%, né, muito, muito bom mesmo, né. Então ele diz aqui, encerramos o mês com o portfólio integralmente adimplente e com negociações em curso para novos desembolsos. Olha só que maravilha, né. Todo mundo pagando certinho, ninguém devendo para o fundo, redondinho, redondinho, maravilha. Vamos lá. Aqui, ativos alocados, concentrações aqui, né, 14,2% na WD, isso é muita concentração, isso é um problema desse fundo, tá? É o único, né, pessoal? Vários fiagros também são assim, né?
Mas aqui tem concentração no WD, Alcoeste 13,6, Sertran 9,4, Jales 7,9, assim por diante, né? E outras concentrações um pouco menores aqui. Alocação por setor, então, nós temos sucro energético 6,8%, 11,2% em fertilizantes, o restante em outros setores. Ativos por faixa de spread, né? A gente vê aqui que 70% dos ativos aqui estão indexados aqui de 1 até 4%, então realmente não é um fundo tão arriscado no que diz respeito aos spreads, né? Depois temos aqui 25% aqui de 4 a 5%, depois de 5 a 6%, 4,6% do patrimônio do líquido, do fundo, né? Então a gente vê que ele é um medium risk aqui, né? Ativos alocados praticamente aqui 93% é em CRA, né? Em CRI tem um pouquinho aqui 5,1%. Estratégia ele tem praticamente 63% é carrego, né? Ou seja, para ganhar renda passiva, e 29% aqui é para giro, né? Para ganho de capital. Alocação de ativos por estado, então, a maior parte aqui está no estado de São Paulo, 47%, 18% em Minas Gerais, no estado de Goiás, 16%. O restante aqui em outros estados, né? Então aqui fala da rentabilidade do fundo, ele pagou então esses 12 centavos, isso está equivalendo praticamente aqui a 1,27% ao mês, excelente rentabilidade, né? Opa, a DRE do fundo agora, que nos interessa muito, mês de maio então, olha só, receitas de juros, 6.134.000, mês de abril foi 5.500.000, olha que maravilha, pessoal, né? Aumentou consideravelmente a receita aqui, o resultado no período, né, foi 5.596.000 contra 5.108.000 no mês de abril, então praticamente R$400.000 a mais aqui de resultado, né? E aqui embaixo que importa, pessoal, olha só. Então ele distribuiu 12 centavos por cota, mês passado foi 11,5 centavos, como já vimos ali. E agora, olha só, e ele teve um resultado de 12,4 centavos. No mês anterior foi 11,3 centavos. Então, olha só, ele realmente deu mais ainda do que ele entregou, tá? E o que aconteceu aqui, ó? Ficou retido ainda 5,1 centavos. Mês passado tinha 4,7 centavos. Então ele conseguiu pagar mais e conseguiu aumentar ainda a reserva, né, não distribuída aqui. Então isso aí muito bom, né, muito bom mesmo para o fundo. Então ele fala que o fundo terminou o mês com 49.834 cotistas, liquidez média diária aqui de R$992.000, quase R$1 milhão de liquidez diária, né. Então, o número de cotistas, pessoal, ele vem praticamente andando de lado, já uns 3, 4 meses aqui, né, 49,83 mil, e o mês anterior era 49,74 mil, né? Então, e a liquidez diária também vem andando de lado aqui, né? Em torno próximo de R$1 milhão por dia negociado na bolsa. Aqui o guide de distribuição de dividendos. Então, ele trouxe aqui o que aconteceu até agora, né? Então, o mês de maio, 12 centavos. E o mês de junho aqui a previsão também é 12 centavos, mas ele pode chegar aqui, né? Na banda superior do guide, isso aqui é de 12 centavos e meio, né? Então, vamos ver como é que vai ficar. E depois, o próximo relatório já deve estar vindo, então, um novo guide aí para o próximo semestre, né? É muito bom. Depois ele traz um panorama geral, pessoal, do setor, né? Do agronegócio, de todos aí os cultivos aí que ele está inserido. Beleza, e agora aqui a carteira de crédito, pessoal, vamos passar rapidamente aqui também. A gente vê que, como já falamos em vários outros vídeos também, né? Ele tem concentração, né? Olha só, Sertran aqui, né? 9,4% nesse CRA aqui, ó, de um vendedor apenas, né? Depois o segundo aqui, 7,89%. Terceiro, 6,16%. Depois aqui, ó, WD, tá vendo, ó? 5,67, 5,67. Aqui embaixo tem mais WD também, tá vendo, ó? Enfim, né? Então, somando isso aqui tudo aqui, acaba dando aqui em torno de quase 14, 15% aqui de concentração, né, no WD. Nós vimos lá antes também, né? Só que assim, são taxas mais tranquilas, pessoal. Olha só, CDI mais 4, CDI mais 1, CDI mais 1,5, mais 2,5, 2,85. Então, não é tão complicado, né? E temos aqui, por exemplo, Jales e Lins aqui tem rating também, né? Então, bem interessante. Mas, lógico, né? Tem concentração. A gente sabe que se der um problema num CRA desse aqui, que é 9,41% do patrimônio do fundo, isso aí dá uma balançada gigante aí, né? Então, realmente, tem que cuidar com relação a isso aí, tá? Mas até agora, todo mundo pagando certinho, né? Todo mundo aí em dia com as suas responsabilidades. Depois aqui embaixo, pessoal, ele traz aqui uma descrição de cada CRI desse aqui, onde ele traz aqui o setor, o saldo alocado, percentual, a duração, a estratégia, o vencimento, as garantias de cada CRA desse aqui, tá? Você pode baixar depois aí e se apropriar um pouco mais dessas informações, quem achar que seja interessante. Resumindo aqui, né? O fundo tem entregado excelentes resultados aqui. Está conseguindo construir uma reserva, um colchão aqui bastante confortável aqui para o fundo, né? Já tem praticamente aqui, no mínimo, quase metade de uma distribuição já retida, né? Para futuras distribuições. Vem pagando excelentes dividendos aí. Quem sabe não chega aqui nos 13, 14 centavos aí no próximo semestre, tá? Tem tudo para isso acontecer, pessoal, tá? CDI nas alturas aí, carteira indexada praticamente 100% ao CDI. Então, é um fundo que tem entregado muito para os seus cotistas aí, pessoal, tá? Vale a pena botar no radar aí, para quem sabe aí investir, né, nesse tipo de ativo. Ok, pessoal? Então, lembrando aqui, né, nada aqui é recomendação de investimentos, estamos aqui estudando juntos, né, para que cada um possa tomar a sua melhor decisão nos seus investimentos, ok? Mais uma vez, pessoal, peço que vocês se inscrevam no nosso canal, curta, comente, compartilhe, não esqueça, estamos em busca aí de 2.000 inscritos, pessoal, conto com vocês aí, tá? Não custa nada. Ok, então, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.